Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa, Momentos Espirituais. Programa esse produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. Hoje, com a ausência do nosso querido Marcelo, um abraço, Marcelo, e fará uma falta muito grande, né, companheiros? Sem dúvida. Mas vamos conduzir o programa da melhor forma possível. Um grande abraço a todos. Bom, hoje, como sempre fazemos no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós fazemos o programa com o tema da semana, que esta semana são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18. É o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bom, vamos fazer a leitura e aí a gente passa a palavra aí para os nossos amigos e vamos fazer os comentários, né? Esse é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo famoso da parábola da festa de núpcias, né? E diz assim o texto de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 4. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo, o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviara, e depois que os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quanto achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons,
e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Mateus capítulo 22, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Oi? Ah, tá. Aqui é de 1 a 14, desculpe. Aqui estava no... Bom, para quem lê, né, de imediato assim, sem poder pensar que quem disse essas parábolas foi o Mestre Jesus, tão bem escrito aqui por Mateus, estranharíamos, né? Uma coisa parece ser meio sem nexo, né? Mas tem aqui um grande ensinamento, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e que nós vamos discorrer na noite de hoje. Bom, amigos, como o Marcelo também, né, sempre inicia no programa, hoje estamos com a presença do Guilherme na mesa, né, o Leandro, o João e o Afonso. Então estamos aqui reunidos, e o Marcos, os que vos fala. Vamos aí debater. Afonso, algumas palavras, João, Leandro, Guilherme, vamos lá. Boa noite a todos. Nesse capítulo 18, na parábola do festim de núpcias, há todo um conjunto de interpretações que são bastante interessantes de nós discutirmos nessa noite. Temos o retirado do Evangelho de Jesus, através do evangelista Mateus. Esse festim de núpcias é, na verdade, uma mensagem do Cristo de como se posiciona o alto, o Pai Celestial, com relação à sua preocupação com o nosso despertamento espiritual, com a condução das nossas consciências na trilha evolutiva. E nós vamos ter nesse mesmo capítulo, no item 3 da Porta Estreita, um texto retirado do evangelista Lucas, onde nós vamos ter novamente o Mestre Jesus nos falando aí a respeito da condução desta preocupação do Pai, de como nós precisamos e devemos nos portar perante o reino de Deus. Então, no capítulo 18, os Espíritos reuniram dois aspectos que são fundamentais para entendermos como o Pai nos posiciona, o que Ele realiza, como Ele nos convida, e como nós poderíamos entender melhor, se não com um símbolo muito simples e usual desde a época do Cristo, como era típico da sua pedagogia. Ele retirava das histórias contemporâneas o estímulo para nos conduzir ao entendimento. Nós que naquela época ainda tínhamos uma formação espiritual muito incipiente. Hoje ainda temos, imagine há 2000 anos atrás. Então, a festa de núpcias é para o pai, para a mãe, um momento especial da vida. Quando você tem o seu próprio rebento, o seu filho, aquele que você criou e dedicou-se com muita
cuidado, com muito zelo, com muito carinho, ele tornou-se adulto. E agora o seu filho resolve constituir família. Ele amadurece a ponto de formar um novo núcleo. Então é uma semente da sua árvore que está já mostrando fruto. É para pai e mãe, ou para aquele que se faz pai e mãe, motivo de muito regozijo, de muita alegria, de muita felicidade. Então ele toma exatamente esse exemplo. A festa ou o festim de núpcias é uma comemoração de profunda alegria, mas é uma comemoração de comunhão, de união. E nesta parábola do festim, nós vamos ter o rei, o grande rei, como o Pai, Deus, e o seu filho, Jesus, o nosso mestre, que na verdade nos convida a unirmos-nos à sua proposta de bem viver, ao seu evangelho, à sua boa nova. Este é, na verdade, uma das interpretações que nós mais gostamos de observar. A reunião da união de seres em evolução como nós e um mestre extremamente amoroso que é Jesus. O rei, na parábola, ele mostra todos os quitutes que ele preparou, mostrando que ele dispôs da sua reserva bois, assados, vinhos, oferecendo o melhor, que é como nós fazemos com os convidados das festas que nós desejamos realizar, principalmente do casamento. Então, a visão espiritual desse banquete é, na verdade, o conjunto de informações libertadoras e orientadoras que constitui o Evangelho de Jesus. Caminhos a serem percorridos, leis que regem as nossas vidas, sempre com base na grande e inconfundível lei de amor. Mas este banquete, ele é espiritual. Na parábola, ele é um banquete concreto. Então, o rei, o grande rei, manda convidar um grupo especial para a festa. E esse grupo especial, nós todos sabemos e somos profundamente devedores do povo hebreu, o primeiro povo monoteísta. Nós temos entre os hebreus a principal virtude de adorar aquele que é a causa primeira de todas as coisas, segundo o Espiritismo nos orienta. E é esta o primeiro convite. E os emissários, os profetas. Mas esse povo não deu muita atenção. Então o grande rei envia outros emissários e reforça que a festa contém os melhores produtos para atrair os convidados. Que ele preparou uma festa com todos os requintes. E acontece que alguns se dissiparam com os seus compromissos materiais, transitórios, e outros, além de não aceitar o convite, ainda comprometeram seriamente, mataram, acabaram com alguns dos emissários, mostrando-nos ainda a luta que a paciência infinita do Pai tem para conosco, seus filhos, porque nos concede o livre-arbítrio. Então, nós muitas vezes escolhemos Barrabás. Temos duas escolhas a fazer e nós acabamos optando pela que nos parece mais atraente, que são invariavelmente as questões mundanas, materiais, transitórias, que estão ligadas aos nossos sentidos e que são muito valorizadas pelo mundo desde que o mundo é mundo.
E o grande convite do Pai é um convite espiritual. Então ele se revolta na parábola. Lembremos que a parábola não tem uma lógica, ela é apenas uma historinha motivadora para abordar assuntos delicados e especiais. Na parábola, o grande rei massacra os convidados e manda convidar a todos. E elucidação não só dos hebreus, que trouxeram os valores tão importantes do monoteísmo, mas todos os povos são convidados a participar do grande banquete espiritual do amor e do perdão. E nós vamos observar isso ao longo do tempo, muito depois de Jesus, que todos os povos deste planeta azul que nos acolhe já receberam, direto ou indiretamente, o convite para o entendimento da proposta de bem viver do Mestre Jesus contido no seu Evangelho. Todos. E se nós imaginarmos que a proposta de Jesus iniciou-se lá na remota e distante Palestina, junto a um povo dominado pelo Império Romano, e que ela alastrou-se por todo o globo, nós vamos ver o tamanho do empenho da espiritualidade, o cuidado e o profundo amor do Pai para que todos tivessem a oportunidade de atender ao chamado, de atender ao convite para o grande festim de bodas. Não é? E ele, no final, encerra a pequena parábola dizendo que aqueles que compareceram à festa de núpcias, mas que não estavam vestidos adequadamente, porque essa também era uma tradição à época, você participava da festa de núpcias vestindo uma roupa especial, própria para o evento. E ele pergunta para o convidado: como é que você está aqui sem a veste? E o convidado não responde porque ele não tem argumento. Mais uma vez, nós temos a alegoria e a preocupação do Pai de nos despertar para a nossa parcialidade. Hoje, decorridos muitos séculos, milênios da vinda do Cristo, muitos de nós nos tornamos cristãos dos diversos segmentos. Nós aqui reunidos, os espíritas cristãos, e nós frequentamos as nossas casas, assistimos às preleções, nos submetemos à fluidoterapia, mas não é suficiente. A vinda à casa espírita, a prática do Evangelho, ela é fundamental que ela seja vivida no nosso coração, no nosso dia a dia. É preciso que se transforme o nosso coração pela mensagem de luz e de redenção, de transformação. Tanto que o nosso insigne codificador, o venerando Allan Kardec, dizia que reconhece-se o espírita não pelo tempo que ele tenha de casa, mas pelo quanto ele se transformou em contato com as informações vindas dos espíritos amigos. Então esta continua sendo a proposta de Jesus. Não basta você participar do festim na sua igreja de denominação, seja ela qual for, mas é importante que você haja consciente e honestamente de acordo com os princípios que nos reúnem nas nossas diversas agremiações cristãs. Então, no final, ele conclui dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, nos dando bem a entender que o convite é extensivo a todos, mas só nós, cada um de nós, será capaz
de aceitar esse convite, transformando-se, vivendo dentro dos limites da sua real possibilidade, a nova forma de enxergar e de ver o mundo, ou se nós estaremos tentando servir a dois senhores, parecendo apenas e não sendo cristãos. Acho que eu falei muito, né? Falou muito e falou bonito. Exatamente, né? Acho que essa lição realmente é belíssima e, olha, você elucidou muito bem. E isso porque você não está com as suas anotações. Mas é isso mesmo, né, gente? A gente não basta apenas ser convidado para a festa do Senhor, né? Temos que estar vestidos, que é essa, né, Afonso, a transformação que você citou. A transformação é a vestimenta, né? Sem o traje, sem a transformação, nós não estaremos bem nesta festa de núpcias, que é um local alegre, que é um local, até refere-se aqui no Evangelho, né? Que é um local especial. Então, naquela época, as núpcias eram festa, era uma alegria, era tudo de bom, né? E que é o reino dos céus. Não é mesmo, Leandro? Não, é bem lembrado, o Afonso colocou assim brilhantemente, foi bem elucidativo. Uma coisa que ele comentou agora no final, que me lembrou bastante, né? Que a gente fala da veste nupcial, ou da túnica nupcial, como queiram, né? Até trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Hoje, quando nós vamos a um casamento, ou somos convidados para sermos padrinhos, ou paraninfos de formatura, não importa. Normalmente, né, as mulheres usam um vestido especial, os homens vão de terno e gravata, né? Vão com uma veste um pouco mais especial. E no caso das vestes nupciais ou da túnica nupcial, dependendo da versão do Evangelho, é isso mesmo que nós temos que lembrar, né? A túnica ou a veste nupcial, ela nada mais é do que como nós vamos observar os ensinamentos do Cristo, a palavra de Deus. Como que nós vamos colocar isso em prática, né? Porque não basta apenas sermos cristãos, sermos espíritas ou espírita cristãos, não importa. Não basta apenas sermos, nós temos que praticar. Temos que colocar em ação todo esse ensinamento. E um outro ponto importante também que eu gostaria de chamar a atenção, que quando eu li esse capítulo do Evangelho, capítulo 18, mais precisamente, né, as duas primeiras parábolas, que é do festim de núpcias, e a segunda, que é a da porta estreita, essas duas parábolas, elas, através da simbologia delas, elas nos ensinam exatamente como sermos servos de Deus. Através as duas cheias de simbologia, né? E mais precisamente da parábola do festim de núpcias, quando nós devemos lembrar que quando o rei ele pede aos seus servidores para sair às ruas e convidar a todos aqueles que encontrassem, pagãos, idólatras, homens bons, maus, criminosos, não criminosos, toda sorte de tipo de pessoa, de caráter de pessoa, Jesus nos ensinou duas coisas ali. A primeira é que estava sendo confirmada a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá atrás, dizendo que a descendência de Abraão se espalharia por todo o globo terrestre, por todo o orbe. Essa é a promessa número 1. E a promessa número 2 é que Jesus nos dá um ensinamento com a sutileza que só ele tinha, que àquela época, os judeus, eles acreditavam que o povo judeu deveria ter supremacia em relação aos outros povos. E a partir do momento em que você convida toda sorte de tipo de pessoas, isso significa que cai por terra essa crença que o povo judeu tinha naquela época. Então Jesus, novamente, na sutileza, ele utilizando da simbologia através das suas parábolas, ele claramente pôde nos mostrar tudo isso que agora que o Afonso acabou de colocar, mas que é uma maneira de nós observarmos os ensinamentos de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, é uma parábola riquíssima que nos traz uma série de ensinamentos, né? E eu estava pensando aqui também o seguinte: aquilo que a gente fala, enquanto a gente está aqui encarnado, né? Quer dizer, os nossos ouvintes nem todos são espíritas, né? Mas assim, a gente acredita aqui na reencarnação, né?
Mas assim, enquanto a gente está aqui na carne, a gente pode pensar uma coisa, sentir uma coisa e tentar demonstrar outra, né? Isso é normalmente, quer dizer, diga-se de passagem, né? É normalmente assim que a gente age, né? Muitas vezes durante o dia. E essa questão da túnica, né? Que era um ponto também que me chamou a atenção, assim, que eu acho que me toca muito, isso aí é bem essa questão. Porque, por exemplo, quando a gente passa para o outro lado, né? Vamos dizer assim, quando apaga a luz aqui desse cenário, a gente vai para o outro cenário, lá não tem esse negócio. O que a gente pensou, sentiu, é a nossa túnica. A nossa túnica é o nosso sentimento, é o que a gente traz da nossa bagagem espiritual. Quanto tempo a gente cultivou a caridade no nosso coração? Quantas vezes a gente conseguiu barrar, né? Com quanta vontade a gente trabalhou para barrar aquele dragão que a gente tem dentro de nós, né? Dos nossos vícios do passado, né? Das nossas atitudes e tal. Então, assim, e isso, conforme a gente vai trabalhando, sentindo, pensando, agindo dessa forma, muitas vezes de formas distintas ao que o Cristo pregou, né? E isso vai ser traduzido na nossa túnica, né? E essa festa, né? Esse festim de núpcias, que é o reino de Deus, né? Que é essa entrada nos céus, né? Isso vai ser aí que a gente vai ser, né? Confrontado lá pelo rei, né? Que vai nos dizer se a gente vai poder ficar ali na festa ou não. Então, e aí, como o Afonso comentou, né, que até o convidado que estava lá sem o traje de núpcias, ele ficou mudo porque ele não tinha argumento. Ele efetivamente não estava devidamente trajado, né, para permanecer no ambiente, né? Então é assim, é essa reflexão que a gente precisa aproveitar esse momento, né? Jesus contava historinhas, que é ótimo, desde criança é assim, né? Esse chapeuzinho vermelho, aquelas coisas que a gente conta para as crianças, passando lições, e Jesus nos passava lições, né? Através de historinhas, contava historinha para a gente entender. E aí a gente precisa entender que é essa roupagem que a gente precisa mudar, né? A gente vem aqui, né, para a gente mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas atitudes, né? E a gente se entregar, né? Porque assim, nós somos convidados muitas vezes, diariamente, né? Quantas mensagens bonitas a gente recebe pelo celular, né? WhatsApp, essas coisas todas aí. Então assim, coisas bonitas, mas o que a gente cumpre mesmo, né? Então assim, eu estava até comentando outro dia, tenho andado refletindo um monte fica pedindo assim a espiritualidade assim que me envia. Eu falo, caramba, como é que eu faço para eu ganhar mais, né? Para ser mais eficiente aqui, né? Aproveitar essa minha encarnação, né? Porque eu queria, vamos dizer, tentar fazer o máximo possível para a hora que chegar do outro lado lá, a hora que o chefe me chamar para conversar lá, eu não ficar passando um carão muito grande, né? Fala, João, pois é, não ficar mudo, né? Ficar sem argumento. Fala, João, você teve lá, quantas vezes você foi no Evangelho? Quantos centros espíritas? Quantos livros você leu? Quantas vezes você leu Paulo Estevam? Não adiantou nada, você voltou grosso do mesmo jeito, né? Então, assim, eu fiquei assim refletindo bastante, de uma forma bem honesta, assim, clara, com os espíritos, andando, né? Pego o cachorro, vou andar lá com ele. Meu coitado do cachorro, já está até gasto, já gastou a pata de tanto que anda. E aí, assim, aí me veio assim, que é para ler diariamente André Luiz, né? Os livros de André Luiz, aquelas pequenas mensagens, né? Esse aqui que a gente até tem umas coisas bonitas para ler aqui hoje, do Vivendo o Evangelho, né? Que trata do Evangelho, né? Vamos dizer, cada um dos capítulos. O Sinal Verde, né? Respostas da Vida, tem tanta agenda cristã, tem tantos livros assim, de pequenas mensagens que a gente pode ir lendo diariamente, uma pequenina, e assim serve de inspiração
Não é para a gente virar anjo de uma vez para outra, tirar a nossa túnica lá cheia de graxa, para não falar outras coisas, botar uma túnica angelical. Não, mas a gente vai devagarzinho, vamos limpando, tirando. Vai alvejando, exatamente, Marcão. Então, e aí eu me lembro muito claramente da dona Marta falar, a minha amiga lá de São Paulo, comentar essa questão da túnica, exatamente essa questão de como nós vamos nos mostrar como espíritos desencarnados, porque a gente não vai conseguir mais enganar os outros, disfarçar. A hora que a gente pensar, se a gente não mudar o nosso costume do que pensamos, a gente vai continuar pensando essas mesmas coisas feias que a gente pensa ainda hoje. No mundo espiritual todo mundo vai estar vendo o que a gente está pensando. Olha que vergonha, né? E os nossos superiores, vamos dizer assim, né? Os nossos benfeitores espirituais, tudo vendo essas coisas feias que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, né? Então, assim, a gente precisa mudar esses hábitos, né? É uma questão, para o nosso bem, simplesmente o nosso bem, e depende de quem mesmo? Só da gente, né? Então, é isso que eu queria, assim, puxar, porque, assim, por quê? Porque nas reuniões que tem, nas reuniões, só para complementar, o Leandro quer fazer um comentário aqui, mas, assim, nas reuniões que tem às quintas-feiras, né, de atendimento dos espíritos e tal, muitos dos nossos irmãos que são atendidos, que chegam lá para serem atendidos, eles ficam com vergonha, porque estão, né, eu não vejo nada, ainda bem que eu não vejo, que eu peço mesmo que eu não quero ver, não, nada, não me mostra não que eu não quero ver. Mas assim, eles chegam muito, assim, envergonhados mesmo. Eles chegam fragilizados. Fragilizados, né? E envergonhados, porque a aparência, essa túnica efetiva, a aparência deles é muito ruim, né? Eles se envergonham. E aí, porque inclusive estão próximos ali, os trabalhadores, né? Os mentores espirituais estão lá, todos de branco, estão assim, luminosos. É um outro mundo, né, para eles. Mas assim, após o atendimento já vamos dizer, se entendem da situação e começam a trabalhar para melhorar a questão da túnica. Então, já que a gente está aqui, tem a oportunidade de refletir a respeito disso. E precisa, ou faz isso, ou vai passar vergonha, ou vai sofrer. Passar vergonha é uma forma de dizer, estou brincando aqui, mas assim, ou a gente vai sofrer, porque eu gosto de brincar com as minhas desgraças, né? Então assim, eu preciso rir dela para elas não acharem que são maiores do que eu. Então assim, e aí é assim que a gente precisa fazer isso, para a gente se limpar, se iluminar, se despojar, e a decisão é nossa. Então era isso aí, desculpa, falei demais também. Não, um comentário rapidinho que eu queria fazer, quando você comentou o João comentou das leituras diárias, né, que nós devemos fazer. Eu lembro de uma historinha do Divaldo que ele conta essa historinha sempre, mas ela é engraçada, mas tem ela é bem profunda. Ele comenta, né, que no início da caminhada dele, né, do trabalho assistencial que ele faz na Mansão do Caminho, uma certa vez a veneranda Joana de Ângeles apareceu para ele, se materializou para ele, né, como sempre o faz, e disse a ele: Divaldo, meu filho, leia o Livro dos Espíritos. E ele falou: mas veneranda, eu já li inúmeras vezes, dezenas de vezes o Livro dos Espíritos. Aí ela falou: não, leia o Livro dos Espíritos diariamente. E foi lá o Divaldo ler o Livro dos Espíritos de novo. Aí ele terminou, ele falou: oba, acabei. Chegou: veneranda, terminei de ler o Livro dos Espíritos. Ela falou para ele: Divaldo, leia de novo. Então é a leitura diária, né? E aí Divaldo ele discorre, ele fala, a cada vez que ele lia, a cada pergunta que ele lia, cada questão que ele lia, ele tinha uma interpretação diferente a cada vez que ele ia lendo. E cada interpretação diferente que ele tinha trazia para ele um conhecimento adicional, um aprendizado adicional. E salvo engano, o Divaldo começou a ter contato com a doutrina porque um amigo dele falou para ele ler o Livro dos Espíritos. E ele leu e ele voltou para o amigo e falou assim: não entendi direito. E o amigo falou: lê de novo. Então você vê como que isso está presente na vida dele, né? E na terceira vez ele fala: na terceira vez eu comecei a entender que eu precisava ler muito
muitas vezes, e talvez eu terminasse essa encarnação sem conhecer a fundo as lições que estão ali, né? Os mais próximos do Chico Xavier diziam que ele lia diariamente o Livro dos Espíritos, todos os dias. Então, são dois baluartes aí que a gente não pode deixar, né, de assumir o exemplo, né? Teve quem falava, eu não sei quem mais fala, mas assim, eu ouvi dessa minha amiga, da dona Marta, né, que já passou para o outro lado, ela fala exatamente assim, o Chico ficou internado, né, ficou no hospital alguns dias, e aí quando ele estava saindo, indo para casa, ele estava agoniado, ele falou, nossa, fiquei não sei quantos dias sem ler o Livro dos Espíritos, exatamente isso aí, ele falou, o Chico, assim. Então é fundamental, assim, e quantos de nós, a gente não tem experiência, a gente lê um livro, ele vai ler a segunda vez, o próprio Evangelho, né, assim que a gente termina, começa de novo, né? E é impressionante a hora que a outra leitura, às vezes tem algumas situações que eu falo, nossa, parece que eu não li isso aqui, né? Com certeza eu já li, mas a impressão que nos traz aqui é que de não ter lido. É impressionante. Mas sabe que essa é a nossa evolução, né? Nós estamos, evidente, até o João estava falando, no momento ali de como ele pedindo, né, para compreender um pouco melhor, né, enfim. Mas quem viu e quem vê uma pessoa que está se preparando, está lendo, ou está tendo conhecimento, essa pessoa já é diferente. Ela já é diferente. Ela pode ser que ela não note dentro dela, dentro da gente, que puxa, eu tenho que evoluir tanto, mas quem está de fora já vê que essa pessoa é uma pessoa diferente. A túnica, a veste, ela já está clareando. Vai demorar para chegar no branco, do branco total radiante do homo. A quantidade de graxa e de óleo era muito grande, né? Pois é, mas ela já está clareando. Então nós já somos, eu acredito assim, somos já outra pessoa. Né? Já subimos ali um grauzinho. Né? Até pelo que a gente lê, pelo que a gente está constantemente no centro, isso vai nos munindo de coisas boas, de mensagens boas, mesmo que as nossas atitudes ainda não estejam à altura daquelas mensagens, mas nós estamos no caminho, né? E a responsabilidade também é muito grande, né? Então nós somos convidados, né? Estamos limpando a nossa túnica, limpando as nossas vestes, talvez não esteja ainda como deveria ser, né? Mas temos tempo para isso, né? Mas como o João falou, chega na espiritualidade, tudo está aberto, todo o véu, não há nada escondido, né? Que se não revele. Então ali você sabe exatamente como é que estão as vestes de cada um, né? Mas acho que nós estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Já estamos quase... recebendo o convite, pelo menos nós estamos recebendo. Já estamos indo a caminho da cerimônia. Mas é longe, hein? É longe. Nós chegamos lá. Vamos chegar lá. Marcos, como você afirmou no começo do programa, nós fazemos o comentário do capítulo pertinente à nossa semana, na nossa casa espírita. E o capítulo de hoje é o 18º, mas os itens são de 1 a 3. Então nós lemos a respeito do festim de núpcias, e eu gostaria de ler agora da porta estreita, porque é o item de número 3. Posso só, para fechar aquele anterior, falar uma Claro. coisa? Sabe o que eu lembrei aqui? Todo mundo tem determinados sonhos, né? A gente diz, né, que quando a gente está crescendo, a gente sonha muito que está caindo. Todo mundo teve o sonho de que estava caindo, não teve? Eu não sei vocês, mas eu volta e meia sonho que eu estou numa ocasião, na escola ou na casa de um amigo, com a roupa inadequada para aquela ocasião. Vocês já sonharam isso? Sem sapato, sem calça, de bermuda. Tá de pijama na escola? Ou de pijama na escola. Eu fico me perguntando se isso aí não é a recorrência de tantas vezes que a gente ouve isso quando chega lá em cima e fala assim, de novo você tá com a roupa inadequada, né? Porque todo mundo que eu conheço tem esse sonho da roupa também, né? Você não vai aprender não esse negócio? Eu fico me perguntando, né, se esse termo
das vestes não é algo que a gente vem recorrentemente ouvindo e por isso todos nós temos esse mesmo sonho, igual a queda, né? Não sei. Desculpa, Afonso, vamos lá. Eu vou te explicar por quê. O item 3, ele é muito curtinho e ele é do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Esse trecho, ele, embora seja muito pequeno no tamanho, na quantidade de palavras, ele, como eu disse anteriormente, ele nos fala de como nós precisamos agir com relação ao grande convite que nós recebemos no festim de núpcias. O reino de Deus é um estado de alma. A busca da transformação da nossa condição é a valorização do aspecto espiritual na nossa vida. Nós vivemos na nossa reencarnação uma vida material, uma vida de relacionamentos, de necessidades físicas, de trabalho, mas ela é apenas um meio para nos auxiliar a atingir e a conquistar conhecimento e virtude. E hoje nós estamos vivendo um período de transição planetária. É importante que nós lembremos que esses períodos são muito peculiares. Os espíritos alertaram durante a codificação, em diversos trechos das obras básicas, como nós iríamos encontrar os momentos de transição. E eles se caracterizam por cores muito fortes. Nós convivemos com seres que estão hoje reencarnando por acréscimo da misericórdia, em busca de uma última oportunidade de transformação, de modificação dos equívocos renitentes, espíritos que ficaram por muito tempo teimando com a evolução e se mantendo entrincheirados na sombra, e que para ter uma última oportunidade, porque nós sabemos que nos momentos de transição, aqueles que não conseguirem manter a transformação e a trajetória de evolução, deverão ser deslocados para planetas primitivos, onde poderão continuar a sua própria evolução. Notemos que não há punição nessa medida, mas sim a estratégia de não impedir o crescimento dos grupos, dos planetas. Nós, como planeta, recebemos em diversos momentos seres transmigrados de expurgos planetários, como o que estamos vivendo hoje, que vieram com muita dificuldade, mas que nos auxiliaram, trazendo evolução que nós desconhecíamos. Embora isso lhes tenha custado muita dor, porque afastar-se dos contatos conhecidos, dos afetos, é muito duro. Mas a misericórdia não cansa de nos oportunizar. Sempre novas chances de nos transformar. E o nosso livre-arbítrio vai decidir se aceita ou não. Assim sendo, a porta estreita representa para nós uma necessidade de atender àquilo que nós chamamos de dever. Porque quando nós temos uma proposta de crescimento, de trabalho e de vida, nós devemos atender a essa proposta. E dessa maneira, nós podemos atender ao dever ou ignorá-lo. Se nós ignoramos os deveres que nos custam caro transformar, nós aceitamos a passagem pela larga porta
das paixões, que não deixam de ser ilusões, porque elas duram um tempo muito pequeno. E muitas delas nos custam um momento evolutivo muito longo, em dor, em sacrifício. Aliás, era isso que se referia no festim de núpcias, o rei quando diz: tirai-o, atai-lhe de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores, onde haverá dor, pranto e ranger de dentes. Porque quando nós não aceitamos a evolução, não aceitamos o convite para a transformação, para o amor, para o perdão, nós nos condenamos a dores acerbas, que muitas vezes hoje ainda estamos vivendo ecos de equívocos que cometemos Deus sabe há quanto tempo, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa indolência. Então, o nosso muito preclaro Emmanuel nos fala numa mensagem contida no livro Pensamento e Vida, mais especificamente no item 21, chamado Dever. Então ele nos esclarece, que é o grande papel do Emmanuel, é o esclarecimento, né? Ele nos esclarece que as nossas atitudes perante os convites de Jesus para aprendermos a nos transformar, a sermos úteis ao nosso próximo, a fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para conosco, a sermos o mundo melhor que desejamos. Perante esse convite, nós temos deveres de modificação, de alteração de conduta, de atitude. E nem sempre nós conseguimos atingir o melhor. Então, às vezes, a nossa imprudência, a nossa intolerância, a nossa agressividade, a nossa negligência causa problemas. Esses problemas podem atingir-nos ou podem atingir a outros, porque estamos vinculados aos grupos, às profissões, às instituições. E onde estivermos, dependendo do equívoco que cometermos, nós podemos estender os comprometimentos além. E aí, interessante, o Emmanuel nos diz que muitas vezes esses equívocos nos cobram dever regeneração. Ele usa uma palavra conjugada. Ele diz, então, quando você equivoca, e aí é uma conclusão, não, uma parte meu, quando você equivoca no atacado, você adquire o dever regeneração. E no dever regeneração são aquelas dificuldades que aparecem no nosso caminho, como um chefe difícil, um companheiro intolerante, um filho problema, uma esposa adoentada, problemas que surgem na nossa vida não como castigo, porque ainda temos essa dificuldade em achar que estamos sendo castigados. Ainda tem esse paradigma aí, né? Ainda tem. Mas como uma consequência dos nossos atos. Então, pela lei de ação e de reação, nós somos convidados a exercitar o dever regeneração. Então, conviver com uma companheira ou um companheiro difícil exige de nós o dobro de empenho, de tolerância, de paciência, de ação, o que faz com que nós nos exijamos, porque ninguém nos obriga, nos exijamos uma conduta cada vez mais cristã. E também, né, é uma oportunidade para a nossa melhoria, né, para a nossa evolução, para o nosso burilamento, né, quando nós temos esses professores que aparecem em nossa vida para que nós possamos, em alguns casos, expiar ou regenerar, né, são oportunidades que nós temos.
Exatamente. Eu costumo chamar, Leandro, de personal trainer. Porque hoje todo mundo busca a atividade física. O que eu acho muito saudável, porque nós desprezamos o corpo por muito tempo. Salvo excessos, e nós não vamos nos concentrar nos excessos, a atividade física é uma necessidade para todo reencarnado que estiver em condições. Então, o suprassumo é você ter um personal, não é? Uma pessoa que dê atenção só para você, que conheça o seu caso e que te dê as atividades na medida da sua real necessidade. Esse é um personal. E nós temos personagens trainers nos cônjuges difíceis, nos irmãos complicados, nos filhos problema, na saúde ou na falta dela, na falta de sucesso profissional, nas relações profissionais superiores ou subalternas. Onde quer que nós estejamos vivendo um problema, lembremos-nos que se mantivermos uma atitude positiva, nós iremos tirar dessa situação o melhor para a nossa consciência. A nossa consciência é o que vaga de reencarnação em reencarnação em busca de luz, de iluminação. Então os nossos personagens trainers, eles sabem exatamente aonde nos atingir. Às vezes nós temos dificuldades com as pessoas tão profundas que o simples tom da voz da pessoa nos faz desequilibrar. A presença já dispara fisiologicamente uma reação. A gente fica com a mão, o coração, né? Mão gelada, ou dispara o coração. Quando as pessoas têm cabelo, cai o cabelo, não é o meu caso nem o do João. Mas as pessoas que têm vão ter até um problema de cabelo. Mas nós precisamos saber que estas são, na visão do nosso querido Emmanuel, são os convites para o dever regeneração, que vai nos colocar num programa apertado para conquistarmos a saúde espiritual. Muito bom, Afonso. Eu queria aproveitar aqui, antes da gente encerrar essa nossa primeira hora, comentar. Até encaminhei agora mesmo no grupo aqui de WhatsApp, né? Tem grupo de WhatsApp para todo lado. Inclusive tem uma palestra que eu recomendo, do Rossandro Klinger. E o título é O Ibope do Mal e a Não Divulgação do Bem, né? E é muito interessante, inclusive ele faz, é sempre bem humorado, eu gosto muito das palestras dele, ele brinca inclusive o seguinte, que uma das, aí agora traçando um paralelo aqui com a festim de núpcias, ele brinca lá, fala que, não vou contar tudo, logicamente, é uma palestra, dá 55 minutos, alguma coisa assim, mas o finalzinho é imperdível, não percam, assistam, chama O Ibope do Mal e a Não Divulgação do Bem, do Rossandro Klinger, é sensacional. Então, e ele comenta assim o seguinte, que uma das coisas que vai ser avaliada lá na nossa, vamos dizer, permissão de entrada ou não, é que a espiritualidade vai projetar o que passava nos nossos grupos de WhatsApp. Ou seja, assim, o que a gente passa para frente, o que a gente lê, o que a gente replica, do que a gente vê, porque assim, a gente dá muita importância, igual ele fez um exercício assim no início lá com o pessoal assim, vamos imaginar quantas pessoas vocês conhecem, faz mais ou menos uma conta assim de cabeça, quantas pessoas que são entre um pouquinho chatas até insuportáveis. Aí aquelas que vocês conhecem entre um pouquinho agradáveis até aquelas sensacionais, né? Então assim, aí ele falou, a gente tem certeza, né, que normalmente o grupo de pessoas boas é muito maior do que o de pessoas ruins, né? Até ele brinca assim, se alguém não estiver nesse caso aqui, vai ter que passar ali para receber um tratamento, ele brinca assim. Mas assim, então assim, se existem, até no sábado, você lembra de lembrar, né, o Afonso, a moça, a gente estava aqui na capela, e aí estava conversando assim, mas será que o mundo não parece que está perdido, né? Até a moça estava falando, não, o mundo não está perdido, será que as coisas não estão, está tudo fora de controle? Não está fora de controle, né? Muito pelo contrário, na realidade o que existe
é assim, uma necessidade, por exemplo, assim, de notícia. Ele inclusive explica assim, as notícias, o mal é muito mais noticiado. O mal faz barulho. Mas assim, existem muito mais fatos, existem muito mais fatos, né, do bem do que de mal. Só que o mal é o que vem de jornal, por exemplo, e a gente fica assistindo, até eu comentei lá na coisa. Você começa a passar uma coisa horrível na televisão, eu, né, falei, pois inventaram o controle remoto, tira! A gente não é obrigado a assistir coisa ruim. E nem a, muito menos, passar para frente, né, no grupo de WhatsApp, por exemplo, assim, não vamos assumir. Então, assim, eu sempre tenho assim, começou a coisa ruim, eu tiro, eu não assisto, não quero assistir, não tem interesse, não é isso aí que eu quero me vincular. Uhum. Então, assim, se a gente não faz isso, é um compromisso, a gente tem que ter esse entendimento, é um compromisso que a gente está assumindo, porque inclusive eu vou assistir de novo lá o Rossano, inclusive explicando lá, acho que no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, não tenho certeza agora, e ele explicando exatamente onde no Livro dos Espíritos, o Kardec fazendo as perguntas e as respostas dos Espíritos a respeito disso aí. Então, assim, ele diz muito claramente, né, que assim, a partir do momento que nós, vinculados ao bem, né, tomarmos a decisão de que esse é o caminho, assim que vai ser o ambiente na Terra, isso vai acontecer. Uhum. Porque nós somos em maioria. Sim. Né? Nós somos em maioria, só que o mal, ele, eu esqueci o termo, mas ele é abusado. Ele faz barulho. Né? O mal é abusado e vai, faz uma coisa, e aí aparece, né? Tem aquela historinha que eu já contei aqui, né, que a nossa querida sempre, Dona Marta, dá licença aí de eu falar da senhora. Mas assim, ela contava uma historinha que iam 10 crianças indo para casa, assim, tinha um só, um espírito de porco lá que pegava, joga pedra na vidraça, toca a campainha, os outros 9 estavam só conversando, brincando e tal, mas a criança é assim mesmo, né? E aí quando alguém vê e fala, olha que bando de criança mal criada, né? Mal educada, não. Leva fama. Né? Leva tudo fama, quer dizer, mas na realidade tem um generaliza. Só entre 10, né? Quer dizer, então assim, que a gente possa refletir, aproveitar esses momentos, né? Que não são trazidos, para a gente refletir de uma forma assim, fora da caixinha, né? Sim. Veja, Jesus quer que a gente seja livre, né? Quando ele falou assim, conhecerás a verdade vos libertará. A verdade é essa. A verdade é que a gente precisa se desvincular dessas coisas feias, dessas coisas ruins e parar de fazer essas coisas. A partir do momento que a gente tiver coragem de fazer isso aí, o Rosando fala assim, quantos vídeos das pessoas falando de jovens indo visitar asilos que tem? Não tem, a gente não. Quando tem, a gente não faz o vídeo. A gente fica com medo de ficar com cara de trouxa, não é? Então assim, a gente não divulga, não compartilha. Então, assim que a gente tiver essa coragem, vai ser muito bom pra gente. Sabe que é interessante? Eu vi uma mensagem um dia desses, eu não me lembro o nome da revista, me lembro o nome da artista, mas não precisa nem falar. É uma revista que, na capa, uma cantora brasileira, na capa, a mulher do ano, né? Eu olhei e falei, pô, mulher do ano. E essa mensagem diz o seguinte, como ela só pode ser a mulher do ano, nada contra. Mas ele deu 3 exemplos de mulheres anônimas que fazem um trabalho gigantesco, né? Que ninguém sequer faz uma menção, não entra na mídia, isso não vende. Mas não aparece, né? Não aparece. Você colocar uma cantora que está fazendo sucesso como a mulher do ano, né? É uma coisa totalmente disforme, né, do que nós pelo menos entendemos como sendo uma pessoa, nada contra a pessoa, não estamos nem julgando, né? Mas assim, é questão de valores morais, valores que engrandecem. Essas 3 outras mulheres citadas, uma é cientista que criou, inventou um remédio, uma forma que vai beneficiar milhares e milhares de pessoas. A coitada não recebeu sequer uma bolsa, nenhuma ajuda financeira, não teve menção em lugar nenhum, não apareceu. A outra é eu não me lembro a terceira, mas é uma senhora que faz um trabalho de caridade, né, acho que no interior do Brasil, com pobres,
sabe, evangelizando, acolhendo, sabe, centenas de crianças. Essa não é a mulher do ano, quer dizer, ou seja, enfim, a gente distorce muito. Então, a aparência... Para refletir, né, Marcão? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir, é bem isso que você falou. Valor? O que a gente está dando valor? Exatamente, né? É uma revista, pelo menos, que eu não compraria. Mas eu acho que foi muito bom o seu exemplo para nós deixarmos, finalizando aqui o nosso intervalo, nosso primeiro bloco, que o que se deve fazer é atender à consciência. É isso aí. Porque se você quiser o reconhecimento do mundo, você pode até tê-lo. Mas ele não tem uma valia muito grande. Porque as coisas mudam rapidamente, que não são consistentes. São como fogos de artifício. São lindos, mas duram poucos segundos. Uhum. Então façamos para atender aquilo que a nossa consciência nos pede. Tenho certeza que esses 3 exemplos anônimos foram de pessoas que atenderam a própria consciência. Isso mesmo. Bom, amigos, vamos então fazer o nosso intervalo, Guilherme, aí para depois a gente entrar aí na segunda parte do livro O Nosso Lar. Alguma música em especial? Opa, só um minutinho. A pedido do nosso amigo Leandro, vamos ouvir Mais Sweet Lord de George Harrison.